Olá, gente, boa tarde. Hoje, segunda-feira, 23 de março, tá? Vamos aí seguir com a nossa aula na turma do terceirão, né? O momento não é o mais adequado, o mais fácil, mas a gente vai fazer de tudo para manter a nossa rotina de estudo, né? Apesar das dificuldades. A escola está buscando inúmeras ferramentas, apesar de ser muito apertado o tempo, para que a gente possa justamente atender essas nossas necessidades, tá? E aproveitar ao máximo, né? Principalmente vocês aí no terceirão, né? A gente sabe que é um ano de extrema importância, né? Então a gente, de fato, o tempo é precioso, tá? Seguindo as nossas aulas, né? O nosso planejamento, ele segue aí do módulo 4 do livro de vocês, né? Do livro do primeiro bimestre, que fala justamente sobre o Brasil, região Nordeste, tá? Nossa aula da semana passada nós finalizamos a região Norte do Brasil, né? Alguns alunos já me entregaram aí o módulo 1 e o módulo 2, tá? Do livro de vocês, tá? Então, à medida do possível, esses dias já vão executando aí o módulo 3, que foi o módulo da região Norte. Algumas atividades ali ainda faltam vocês resolverem, tá? Aí resolvam e aí a gente vai conversando lá pelo grupo do WhatsApp, tá? A gente segue hoje com a região Nordeste, tá? Primeiro ponto lá do livro de vocês, a gente faz uma abordagem sobre a localização da região Nordeste, né? Muitas vezes assim, professor, fala sério, quem não sabe onde é o Nordeste, né? Mas é o princípio necessário, tá? Apesar de ser básico, a gente precisa conhecer e reconhecer as regiões do Brasil, tá? Então a gente começa aí com a localização, né? A região Nordeste aqui representada no mapa. Tu observa que ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico, né? Desde o extremo norte aqui da região, na região do Maranhão, né? Até o sul do estado da Bahia aqui, a gente tem, né, todo esse litoral brasileiro aí, tá? Esse litoral, né, falar nisso, ele é fundamental até para o desenvolvimento econômico da região, no que se refere ao turismo, à entrada e saída de mercadorias, de pessoas e tudo mais, tá? Coloquei em destaque aqui para vocês, aqui, né, que a única capital que não é litorânea é a capital do estado do Piauí, que é Teresina, né? Tu observa aqui que ela fica mais para o interior do estado, tá? As demais capitais são todas litorâneas, né? Passa por Salvador, Recife, São Luís, Fortaleza, Natal, né? São todas as capitais litorâneas da região Nordeste do Brasil, tá? O segundo item do livro justamente faz uma menção aí sobre as sub-regiões da região Nordeste, né? Ele diz assim, mas a região Norte é maior. Por que a região Norte não é dividida em sub-regiões, né? Porque a região Norte, que nós estudamos, ela é bastante uniforme, né? Principalmente no que se refere a aspectos naturais, né? As características climáticas aqui do Amapá, por exemplo, são muito similares às do estado do Pará, do estado do Amazonas, e por isso essa uniformidade. Diferente da região Nordeste do Brasil, né? Essa região Nordeste a gente tem ela dividida em 4 sub-regiões, né? Coloquei 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, tá? Essas sub-regiões, né, a gente começa aí com a Zona da Mata, né? Essa região mais litorânea aqui da região, tá? É justamente a região mais desenvolvida, né? Ela é limitada aí por 200 quilômetros, né? Do litoral até 200 quilômetros no interior do Nordeste. Ela é uma faixa estreita, de fato, tá? É uma região ali de uma vegetação mais densa, né? É claro que originalmente, né? Porque a gente sabe que a região Nordeste ela sofre muito com a questão do processo de urbanização nessa parte litorânea. As grandes cidades da região, elas estão aí na zona da mata, né, os centros urbanos. E a gente também dá destaque aí para a maior densidade populacional da região, justamente nessa sub-região na zona da mata. O
o Agreste é uma zona de transição, justamente porque ela se encontra entre a zona da mata e o sertão nordestino, né? Ou seja, ela tem um contraste de aspectos naturais e socioeconômicos também, tá? Então, o Agreste ainda é uma região ali com um certo grau de desenvolvimento, né, em comparação ao sertão nordestino, por exemplo. Ele é marcado pelo Planalto do Borborema, né, mais aqui ao norte. Daqui a pouco, quando a gente for observar o relevo da região nordeste, a gente vai ver a importância desse Planalto do Borborema, inclusive para a questão climática, né? A gente que já estudou aquelas chuvas de relevo, né? É justamente porque, gente, às vezes a gente pensa assim, mas peraí, o litoral nordestino é tão, de certa forma, agradável, né? Questão climática, apesar de ser quente, a gente não observa longos períodos sem chuva e tudo mais, mas aqui no Agreste, né, tem esse Planalto do Borborema que ele limita, de certa forma, boa parte da passagem das camadas úmidas, da massa úmida para o interior do Nordeste, tá? Isso aí acaba fazendo com que a região do sertão nordestino fique um pouco mais seca, um pouco não, muito mais seca, tá? Então o Agreste ele tem essa marca do Planalto do Borborema, tá? A questão econômica do Agreste é mais voltada ali para pequenas e médias propriedades, né? A policultura também, aquela cultura de vários itens, não só um item específico, tá? Ela também tem cidades importantes, a gente fala de Recôncavo Baiano, Caruaru, Campo Grande, são cidades importantes ali na região do Agreste nordestino, tá? O sertão, né, justamente aquela realidade retratada, às vezes que a gente observa em alguns jornais, né, justamente aquela seca, um clima extremamente árido, né, ele é tido como semiárido, mas a gente julga ele de fato como árido justamente pelo baixo nível pluviométrico, né, da região. A economia logo torna-se limitada justamente por essas questões dos aspectos naturais, né? A gente não consegue desenvolver, de certa forma, a agricultura com qualidade, né, com produtividade, tá? Então essa economia é bem limitada mesmo. Já o meio norte, né, que limita ali a região nordeste, a região norte do Brasil, aqui o meio norte, a gente tem uma região de transição também entre a região nordestina, entre o sertão nordestino e a região amazônica, né? Então logo tu já imagina esse contraste aí, de uma região extremamente seca para uma área já bem mais úmida que a Amazônia, tá? A seca Maranhão e Piauí ali, né, ainda nessa relação com o sertão até a Amazônia. Integrado à região norte, né, ele justamente tem uma integração com a região norte, principalmente no que se refere à questão da mineração, tá? Essa mineração extraída aqui na região de Paraupebas, tem estradas de ferro que ligam até aqui ao litoral maranhense, que é fundamental ali para o desenvolvimento econômico. É claro, falar do meio norte, a gente precisa falar do babaçu, né? Uma cultura importante lá da região é o coco, onde é extraída várias matérias, dele, inclusive o óleo e tudo mais, tá? Então essas são as sub-regiões da região nordeste, tá? É fundamental esse entendimento, isso já veio no Enem pra gente, tá? Esse entendimento dessa diversidade que existe nessa região do Brasil, tá? Na sequência, a gente vai só representar rapidamente, por conta do nosso tempo, as regiões, tá? Essas sub-regiões. Primeiro aqui a Zona da Mata. A Zona da Mata a gente observa um destaque para a questão da cana-de-açúcar, tá? Justamente até permitir o povoamento, denso povoamento da região nordestina ali, tá? A Salvador, na Bahia, é a maior cidade da Zona da Mata, e a gente já fala do processo de urbanização, né, da região, tá? O cacau é uma cultura importante também da Zona da Mata, principalmente ali no sul da Bahia, e o polo petroquímico, né? Ali principalmente na região ali também perto de Porto de Galinhas, em Pernambuco, né? É justamente uma região também bem importante ali na questão de petróleo, indústria no geral, tá? Seguindo para o Agreste, né? O Agreste, a gente comentou que não é uma região totalmente seca, né? É uma região de transição.
A questão da policultura, tu observa aqui a cultura de vários itens, né? O pequeno produtor ainda ali naquele contato manual. A pecuária também tem destaque. E aqui o agreste nordestino destacado no mapa para vocês, tá? O sertão, aí a gente já fala de uma agricultura bastante deficiente, né? A questão da própria criação de animais é muito limitada, apesar dos esforços ali para melhorar a questão do fornecimento de água, né? E o sertão nordestino sendo a maior sub-região da região nordeste do Brasil. Meio norte destacado aqui no mapa, é a área de transição entre o nordeste e a região amazônica, tá? Eu nem falei para vocês aqui, ó, saindo de Paraupebas, essa questão da extração mineral, que é fundamental, né, para o desenvolvimento da economia, né, do país, ali Vale do Rio Doce, grande mineradora brasileira, e chegando até São Luís, essa estrada de ferro aí, que é um importante elo de ligação e movimenta a economia dessa sub-região. Em destaque aqui no canto o coco de babaçu e as colheitadeiras, as mulheres que trabalham ali com a colheita desse coco de babaçu. Tá? Então é fundamental esse nosso entendimento dessa importância dessa atividade extrativista lá no meio norte do Brasil. A minha avó mesmo, ela trabalhou muito tempo com isso aí, né? E o sabor do óleo do coco principalmente é bem forte, né? Então quem gosta conhece. A região nordeste em relação ao relevo, tá? Então observa que a região nordeste ela não tem um relevo tão planificado, né, tão uniforme como a região norte, tá? Esse relevo aqui, que nem falei para vocês, a gente tem o Planalto do Borborema, né? Aqui estou pontuando para vocês. Esse Planalto do Borborema, ele justamente limita a passagem das massas de ar para o interior do Nordeste. Tá? Tu observa também outras serras aqui, a Chapada Diamantina mais para o sul, tá? E a região litorânea, né? Justamente uma região de mais planície aí. Tu observa aqui nas cores mais claras, região mais plana, região praiana mesmo do Nordeste. Tá? Seguindo aqui na região Nordeste, aspectos naturais, o clima, né? Coloquei em destaque aqui 2 mapas, clima e população, tá? Justamente para a gente observar que essa relação entre clima e população ela é muito forte. Tá? Observa aqui que a região Nordeste ela é dividida em quatro tipos climáticos. Tá? Esses 4 tipos climáticos, a gente tem o equatorial úmido, né, justamente aqui nessa região mais próxima à Amazônia. Tá? Clima tropical, né, uma região ali com nível pluviométrico médio, né, sem tanto volume. Tá? Em amarelo, tropical semiárido, essa região já é bastante seca mesmo, tá? Longos períodos sem chuva, tá bom? E o tropical litorâneo, essa região aí ela já é mais amena, né? Aquilo que nós comentamos sobre a diferença ali do litoral nordestino e o interior, tá? Sem esquecer de fazer a comparação aqui, a gente também precisa ressaltar isso aqui, ó, gente. A maior área de densidade demográfica, de fato, é justamente nessa região de clima tropical litorâneo, né? Claro que o clima é mais agradável, logo as pessoas vão tendenciar a viver nessas áreas, sem contar que as maiores cidades também, elas se situam justamente nessa região litorânea do Nordeste. Com relação à hidrografia da região Nordeste, né, dos rios da região Nordeste, a gente destaca dois importantes bacias hidrográficas, né, conjunto de rios e afluentes. Aqui na região do Piauí é o rio Parnaíba, tá? E o rio São Francisco, né, que percorre aqui, né, desde o norte de Minas Gerais, aqui nessa região de Serra de Minas Gerais, percorre boa parte da região Nordeste. Tá? Tu observa aqui a importância da questão hidrelétrica, né, simbolizada por esses raios vermelhos, justamente nessas regiões aí, são rios, né, de relevo um pouco mais denso, né, mais intenso aí, e aí são bons para geração de energia, tá bom? Aí os demais rios a gente coloca aí como rios intermitentes, né, porque são justamente rios que sofrem em períodos de seca, né, rios que permanecem boa parte do ano totalmente secos, justamente porque dependem do regime pluvial, né, das chuvas ali.
tá? E logo essas chuvas não são tão frequentes na região. Coloquei aqui em destaque a transposição do Rio São Francisco. Leiam, pesquisem sobre essa transposição. Uma obra que gerou grandes mudanças na região Nordeste, no aspecto natural, né? E que também tem um peso econômico ali, socioeconômico também para a região, justamente porque ela direciona a água do leito principal do rio para outras regiões, né, por meio de canais onde não tinham acesso, né? Existem críticas, né, contrárias ali a essa questão da transposição, né, muitas vezes por uma questão política, e também existe muita gente a favor em relação a essa transposição, tá? Então, a gente tem aí essa questão e logo tudo isso aí gera um caos hídrico na região. Já para se encaminhar para finalizar, a região Nordeste, né, em relação à vegetação, ela também apresenta uma certa diversidade, tá? Desde a vegetação litorânea, ali na região da Zona da Mata, né, a floresta tropical ainda dentro da Zona da Mata, e aí a gente tem uma longa área de caatinga, né, justamente nessa região do sertão nordestino, e cerrado, né, nessa região aqui que pega até inclusive a região de Tocantins, aqui já perto do norte do Brasil. E por último, essa floresta tropical ali, um pouco mais parecida com a floresta amazônica, né, até pela proximidade. Deixo para vocês aqui como solicitação de atividade referente a essa aula, para que resolvam as questões das páginas 67 e 68, né, do módulo 4 do livro de vocês. Não esquecendo de resolver, né, à medida do possível, o módulo 3 também. Conto com a contribuição de vocês. Qualquer coisa estou à disposição, né, para qualquer dúvida, lá no grupo do WhatsApp. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.